bem, vamos lá então para a nossa sessão de número um com a Marina Matoso, Estratégias de Marketing Musical na Era Digital. Marina, é com você. Obrigada, Carol. Bom, agradecer a Full Sail pelo convite, fiquei muito feliz. Tanto que estou no meio das férias, até eu queria dizer para a turma, mas eu fiz questão de participar ao lado desses feras aí. Então, enfim, vou tentar esse desafio que vocês me deram de falar de marketing digital em 15 minutos. Vou tentar atender as expectativas. Trouxe uma apresentaçãozinha só para guiar um pouco a apresentação, a fala, né? Começando pela minha apresentação rapidamente, eu sou Marina Matoso, sou sócia da Jangada, agência de marketing digital especializada no mercado da música e do entretenimento. A gente atende projetos como o último lançamento da Ludmilla, que foi o Vilã, com a Warner Music. É, Trabalhamos já com a Anitta, Cláudia Leite, essas do mundo pop. Hoje a gente atende Gilberto Gil, Maria Rita, Jorge Aragão, agora Moraes Moreira, póstumo, né? Além de empresas como a União Brasileira de Compositores, a Sony Publishing, e, enfim, além de outros artistas independentes, em início de carreira, meio de carreira. Além da Jangada, eu sou coordenadora de cursos também no Music Hill Academy, e tem uma coluna no Popline Biz, que é a vertical de mercado do grupo Popline, aqui enfim, que é um dos maiores veículos de música aqui do Brasil. Vou passar rapidamente por 4 pontos que todo artista que chega na Jangada ou que passa por consultoria comigo precisa entender, né? O primeiro é estudo, segundo, planejamento, depois ativação e análise, né? Infelizmente, não tem receita de bolo para o sucesso, a gente já sabe disso. Então, cada projeto é um projeto, cada artista é uma marca, é um negócio diferente que precisa de todo esse caminho, né, traçado. Então, estudo, a gente chega que nem o seu Cebola e o Cascão, sem saber o que está acontecendo. Eu tinha só memes na minha apresentação, gente, mas eu falei, cara, acho que é muito sério para eu chegar só com memes, vou dar uma equilibrada. Então, assim, a primeira coisa que a gente estuda é a identidade do artista, né? Então, para mim, eu acho que uma fada morre a cada vez que alguém fala para o artista que ele tem que perder sotaque, que ele tem que cantar determinado gênero musical, porque é aquilo que vai fazer sucesso, que ele tem que tirar uma pinta, porque aquela pinta não vai imprimir bem. A gente tem aí exemplos, Carmen Miranda, né, que passou por isso, não mudou, e graças a isso, enfim, conseguiu marcar a imagem dela dessa forma. A Adriana Calcanhoto, com quem a gente trabalhou, falou que Mentiras, que é um dos maiores sucessos dela, foi barrado na gravadora, né? Inicialmente falaram que aquela música daqui, Mentiras, quem é que vai tocar essa música? E é um dos maiores sucessos dela, Faroeste Caboclo, enfim. Aí tem Queen, né, com Bohemian Rhapsody, enfim. Então, primeira coisa é entender quem é o artista, tentar montar um branding desse artista, né, que, quais são os atributos desse artista, qual é o propósito artístico dele, que vai dar o gás. Todo mundo que trabalha com arte sabe que não é um negócio fácil, então tem que ter um propósito para. Tem que nada, mas assim, idealmente tem um propósito para que a carreira dure de forma com saúde mental em dia, com gás, né, para a pessoa não deixar aquele foco se perder. Ele tem que ter uma clareza ali de onde ele quer chegar, né? O Lewis Carroll da Alice no País das Maravilhas já dizia: quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa saber qual é a visão do artista, né, para onde ele quer chegar, para poder traçar toda uma rota e que cada ação nossa represente um degrau mais perto desse lugar onde ele quer chegar. Então, a primeira coisa é estudar tudo isso, os atributos, a visão, missão, né, o que ele quer provocar com a arte dele em todos os pontos de contato com o público-alvo, com o público, e os valores, né, do que ele não abre mão. Depois disso que eu vou pensar em público-alvo. Nunca antes. Nunca pensar em público para depois criar arte, né? O Gil, uma vez eu estava acompanhando uma entrevista dele, ele falou: olha, não me entenda mal,
Mas, para mim, o público é secundário porque eu preciso gostar do que eu estou apresentando antes de qualquer coisa. É claro que o jornalista pegou e isso virou manchete, né? O público é secundário para Gilberto Gil, enfim, dramas. Mas eu acho que essa fala dele faz muito sentido. Primeiro tem que fazer sentido para você, apesar de ser um negócio, de ser um produto, tem que representar ali o artista. Depois a gente pensa em público e público-alvo. Aqui eu faço uma separação, porque muitas vezes o artista fica com um ponto cego ou orienta a estratégia dele equivocadamente para quem já está nas redes dele, por exemplo, né? Para as pessoas com quem ele já fala. Em vez de pensar, peraí, né? Comecei a pensar nisso agora, então deixa eu entender onde eu quero chegar, como eu quero ser reconhecido, e o que eu quero apresentar para depois entender quem é meu público-alvo. Então, eu sou de Niterói, que é uma cidade do Rio, do estado do Rio, e se eu olhar hoje os meus dados, eu vou entender que Niterói é 50% do meu público está em Niterói, 20%, 30%. Então, eu devo migrar minhas estratégias para lá? Não, meu público-alvo não é esse público. Esse público é um público que eu conquistei por outros motivos. Então, tem que pensar no público-alvo e pensar no funil de público, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Meu Deus, quando é que eu comecei, Carol? Já são 7h19? Não, eu só tenho 1 minuto? Não, você tem 9 minutos. Tô Ah, tá, graças a cronometrando Deus. aqui, fica tranquila. Tá, ufa. Depois eu vou estudar produtos futuros e passados, né? Então, o que o artista tem para lançar, o que ele já lançou. A gente pode, inclusive, propor para ele novos produtos, né? O time de marketing digital sugerir uma websérie, sugerir uma roda de conversas, enfim, uma infinidade de assuntos, conteúdos ali, né? Envelopados de determinadas formas, para a gente justamente ir conquistando essa comunidade e descendo o público no funil de público que eu vou falar daqui a pouquinho. Depois o cronograma, né? Então, entender, tá, beleza. O artista daqui a 3 anos quer ser reconhecido como o principal artista do gênero tal, que se posiciona em determinadas situações para o público do estado do Rio de Janeiro. Entendi agora onde eu quero estar daqui a 3 anos. Agora, e esse ano, o que eu vou fazer para ficar mais próximo dessa visão, né? Quais são as minhas ações, como eu vou fazer para me aproximar dessa visão. Então, a gente entende o cronograma dele, eu tenho um álbum para lançar, beleza, quantos singles a gente vai lançar antes, qual vai ser a estratégia, né? Vamos lançar o álbum todo de uma vez, porque para a gente é importante que ele seja consumido de uma vez só, ou vamos separar as estratégias, ou a gente lança o álbum logo de uma vez e depois a gente lança clipes ou lança subprodutos ali do álbum que faça com que o tempo de vida dele dure mais. Na era da abundância de conteúdo, né? A gente tem que pensar nisso também. O tempo que a gente vive é um tempo de que antes a gente tinha ali rádio, TV, a gente não podia escolher o que a gente ia consumir, quem escolhia o que a gente ia consumir eram os grandes veículos. A internet chegou para acabar com isso, democratizar, bota entre aspas, que aí é outra discussão que a gente vai precisar de uma aula só para isso, mas para democratizar a música, e isso é bom, isso é ruim pelo mesmo motivo. Ao mesmo tempo que hoje eu consigo contato direto, né, através de algoritmos, ou enfim, em canais diretos, mas com o meu público final, todo mundo também consegue. Então, o poder passa a ficar na mão do público. Por isso, a gente precisa entender quem é esse público e ser muito mais assertivo do que antes. Eu trago também um exemplo de propaganda do McDonald's aqui, para vocês entenderem a diferença, né, de pré-internet e pós-internet. Mas, enfim, a gente traça esse cronograma, entende, faz um diagnóstico dos canais e o benchmark. Então, como o artista, como o profissional está se posicionando nos canais, está traduzindo a visão dele, a missão dele, né, o propósito, normalmente é alguém Alcione os Bombeiros, é até esse meme que eu uso. Tá aquela coisa assim, ou não atualiza há muito tempo, o Instagram, que é uma rede importante para a nossa estratégia, ou atualiza todo dia, porque alguém falou que tem que estar todo dia postando coisa e posta qualquer coisa, então não mantém uma saúde ali do canal boa.
E a gente, benchmarking, né, um termo, gente, quem faz marketing digital usa termos assim, eu peço desculpas já, a Carol já deve estar acostumada. Benchmarking é quando a gente estuda a concorrência, né, entende números da concorrência, mas a gente também pode entender ações do quais outros artistas que se comunicam com o meu público, que retém o ouro, né, que é a atenção do meu público, estão fazendo para manter essa comunidade engajada, para vender mais show, para aumentar o consumo de música no streaming. Tudo isso é importante a gente estudar. E o estudo de parceiros, enfim, quem são os meus parceiros do projeto que têm interesse total no sucesso desse projeto e como eu vou usar isso a meu favor, mas isso é só um OBS. Aqui está o funil, né, do Kotler, né, que é o papa aí do marketing, enfim, alguns dizem. O funil de público dele começa dos 5 A's, né? Começa na assimilação e termina na apologia. Então, assim, alguns de vocês com certeza nunca tinham ouvido falar de Marina Matoso. Agora, imaginem que aparece no feed de vocês um vídeo meu falando: Oi, clica aqui no link e compra o meu curso, que é baratinho, tá ótimo, ou que vai mudar a sua vida. Você não sabe quem eu sou, tem milhares de pessoas fazendo anúncio. Você está nesse lugar aqui do funil. Eu tenho que te conquistar antes de te pedir para fazer qualquer coisa. Então, é importante eu entender que etapa de carreira eu me posiciono, qual tipo de público eu tenho ali à minha disposição, né, já que eu posso só pedir para fazer alguma coisa que vai fazer, e qual tipo de público eu preciso conquistar. Então, para depois traçar toda a minha estratégia de marketing. Aqui, por exemplo, é o caso da Ananda Paixão, uma cliente nossa que está no primeiro ano de carreira, mas está conquistando excelentes resultados. Ela, né? Ui, o que eu fiz? Aqui. A Ali, por exemplo, estava na assimilação. Ela nunca tinha ouvido falar, não conhecia a Ananda Paixão. Ela foi impactada por um vídeo no YouTube, se sentiu atraída e comentou: não conhecia, mas já amo. O meu objetivo é que a Ali se torne o Luan, que é o dono desse fã-clube aqui. Como eu vou fazer para puxar as pessoas cada vez mais para o fim do funil, né? Para o apologista, que para muitos artistas tem um texto do Kevin Kelly, por exemplo, que eu também vou botar aqui no chat, Thousand True Fans. Ele fala, né, sobre o fã verdadeiro, sobre a importância de ter um fã te dando R$ 100 no ano, muito mais do que ter 100 seguidores que vão estar lá só curtindo suas fotos, foto de carão, vídeo fazendo alguma coisa de influenciador, mas que não vai, de fato, comprar e sustentar o seu trabalho. Então, gente, depois vocês vão ter acesso a essa apresentação, Carol? Depende de você, Marina. Se Tá, você então disser pronto. que a gente pode mandar para as pessoas, a gente manda por e-mail a tua apresentação. É sua. Beleza, então vocês vão ter acesso aqui, aí vocês leem com calma também, se pesquisar 5 As do Kotler, vocês encontram isso bem explicadinho. Eu tentei trazer, né, para o mundo da música, mas, enfim, vai ser fácil a compreensão ali do que se trata. Organização de canais, né? Como eu falei, a gente está na era da abundância de conteúdo. Então, precisa estar no YouTube, no Shorts, no videozão, no Community, no Instagram, no Stories, no Reels, no Feed, Carrossel, Dump, é tanta coisa, gente. As últimas redes que apareceram, eu falei, ai, tomara que acabe, porque não dá para o artista ter mais algum canal para ele alimentar, para criar a base de fãs ali, enfim. Mas dá, tá, gente? O novo sempre vem, já dizia Belchior. Então, assim, a gente precisa entender, primeiro, qual canal você se sente mais apto a produzir conteúdo relevante, porque isso é o mais importante. Mas, segundo, você tem que entender onde seu público está. Então, poxa, se eu quero falar com o público geração Z Master, eu vou ter que entender o TikTok. Público Nordeste, Norte, talvez eu precise estudar o Kawaii. Instagram é meio que, né, a rede social que atende a todo mundo, mas é importante a gente definir em quais canais a gente vai estar criando conteúdo relevante. Para mim, é mais importante vocês estarem criando conteúdo que
crie ali uma comunidade, que vocês consigam analisar os comentários, quem está te marcando, quem está usando a sua música para os próprios conteúdos. Poxa, essa pessoa a gente quer guardar no potinho, né? Quer trazer para perto. Do que tentar estar em todos os canais ao mesmo tempo, sem conseguir monitorar ali o social, né? O que as pessoas estão falando sobre você, sobre a sua marca, e sem conseguir produzir um conteúdo relevante para o público que está ali naquela plataforma, naquele canal. Então, para ser relevante na era da economia de atenção, que enquanto eu estou falando aqui com vocês, tem um monte de coisa pipocando, com certeza, a gente precisa, primeiro, definir nossos canais, definir nosso público, e aí apostar numa frequência ok, né? Não precisa também sobrecarregar artista nenhum, mas numa frequência ali de conteúdos e numa estratégia ali de comunidade mesmo, para estar transformando o seguidor em consumidor. Marina, só para te dizer que teu tempo chegamos nele, tá bom? Mas pode finalizar. Tá bom, maravilha, gente. Aqui é só um gráfico para. Eu acho que a gente pode fechar aqui na etapa que foi o que a gente tinha combinado mesmo, de falar de planejamento. Aqui é só, né, o gráfico de vozes da minha cabeça, só exemplificando como a nossa capacidade de absorver informação nunca mudou nesse tempo todo, nunca aumentou, enquanto no volume de informações que chega para a gente hoje já é muito maior do que a nossa capacidade de absorver informação. Então, a gente é que escolhe o que a gente vai consumir. Para eu consumir o conteúdo da Full Sail University, a Full Sail University tem que estar falando comigo. Se ela quiser falar com todo mundo, ela acaba não falando com ninguém, hoje na era digital. Pessoal, é isso. Eu vou trazer aqui meu último slide, que é onde tem meus contatos, tá? Para você. Quem quiser, quem precisar entrar em contato comigo, eu estou de férias, eu já falei isso antes, mas eu juro que eu vou responder os e-mails todos, tá? Aqui tá meu e-mail, marina@jangada.ag, Instagram e LinkedIn. E aqui o meme do né, ao seu dispor. Carol, conta comigo também, que vocês precisarem da Full Sail. Um prazer de novo estar aqui, agradeço mais uma vez e desejo aí sorte aos meus colegas.